Olá, paz para todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, Pastor Marcos Moreira, para fazer um outro resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 42, Amor. Vocês me amam? Está em Romanos 12. É um texto interessante, fustigador com relação a essa palavrinha. Que no sermão, se não me engano, no sermão anterior, eu falei um pouco sobre amor e amigos, são palavras fortes que eu carrego no meu coração e é muito interessante falar sobre isso. É oportuno, peço para vocês que, se puderem, deixem o seu like, deixem a sua inscrição, joinha, like é joinha, né? Faça também o compartilhamento desse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam, né, ser tocadas por essa mensagem, ser atingidas por essa mensagem, tá bom? Pois bem, a palavra amor, como eu digo, já disse outras vezes para vocês, ela não tem um sentido simples para mim. A palavra amor ela tem um sentido profundo. Algumas pessoas confundem amor com companheirismo, com a chamada amizade mais simples, com conhecer a pessoa, né, no cotidiano. Na verdade, a palavra amor ela tem um sentido realmente muito mais profundo que isso. A palavra amor, como também a palavra amigo, né? A palavra amigo mesmo, né? O amigo de verdade, né? Aquele que é o amor de verdade. Quando eu provoco vocês assim, vocês me amam? Talvez se eu perguntar isso num grupo, né, de rompante, chegar assim num grupo, e aí, como estão vocês? Vocês me amam? Muitos vão dizer assim, nós te amamos. Outros vão responder, outros vão ficar quietinhos, né? Mas a maioria, uma certa parte vai dizer, sim, nós te amamos. Se eu pergunto isso num grupo que é de pessoas conhecidas minhas, aí a dúvida não há nenhuma. As pessoas vão responder de imediato que nos amam. Porque se você fizer o mesmo teste, chegar num grupo de pessoas que já te conhecem, que tem algum tipo de relacionamento com você, você perguntar, vocês me amam? Eles vão responder o quê? Vão responder que te amam. E eu não sei se a resposta ela é certa ou errada. O que eu quero dizer para vocês é que amor é uma coisa muito mais profunda do que aquilo que nós imaginamos. Às vezes nós conhecemos algumas pessoas e caminhamos com elas, né? Elas estão ali, conhecemos na praia, conhecemos no cinema, conhecemos na partida de futebol, num encontro, num aniversário, numa festinha, alguma coisa assim. Conhecemos no nosso caminhar, numa viagem que nós fazemos, conhecemos no aeroporto, conhecemos na rodoviária, conhecemos em vários lugares, uma caminhada de bicicleta. E aí essa pessoa anda com a gente, né, por um certo tempo, por alguns meses, ou até mesmo por alguns anos. E de repente, nesse convívio, a pessoa segue um pensamento, você segue um outro pensamento, e vocês resolvem falar sobre essas ideias divergentes, ou a pessoa toma uma decisão, ou você pede alguma coisa e a pessoa não atende, ou é o inverso, a pessoa te pede alguma coisa e você não atende também, e de repente o amor sumiu. Este amor, que eu vou colocar entre aspas, esse amor que parece chuva de verão, que chove rápido, molha, deixa encharcado, e de repente some a chuva de verão, e bate o sol quente e cadê a umidade, cadê a chuva, cadê o solo molhado? Parece que desaparece. Esse amor que na realidade não é amor, essa chuva de verão, ela pode ser chamada de paixão, ela pode até ser chamada de compaixão, ela pode ser chamada de muitas coisas, mas isso não é amor. Nesse sentido, então, o que as pessoas acham que é um amor, na realidade é apenas um companheirismo mesmo, sabe? Algo que você está fazendo com outra pessoa por um certo tempo, e não porque tem realmente o amor. Como é que funciona isso? Poderiam me perguntar. A verdade é que quando é amor, a gente não tem dúvida, né? Não gera dúvida. E tem uma frase que nós usamos que é interessante. Beltrano está estranho. Então o amor ele não gera essa estranheza. Esse conhecer a pessoa que eu falei um pouco antes, de caminhar junto e de fazer coisas juntas, sim, há um certo ponto e isso pode se tornar amor.
mesmo que aconteça aquela divergência que eu comentei também, de ideias diferentes, de pensamentos diferentes, de torcer para times diferentes, de pertencer a classes sociais diferentes, certamente não vai importar a cor da pele, não vai importar o pensamento ideológico, e às vezes não importa nem a questão da religião. Às vezes a pessoa é de uma religião, você é de outra, mas se você ama a pessoa, isso não vai separar um do outro. Não vai separar. A gente entende, eu falo agora pela fé cristã, protestante, por aquilo que lemos na Bíblia, também por aquilo que nos orienta como doutrina. Até a palavra de Deus diz que quando as pessoas são divergentes em pensamentos, tende a não ficar juntos. Não é? É uma espécie de assim, como se seguissem caminhos diferentes. Mas o amor, ele ultrapassa isso. O amor, ele une pessoas que são realmente extremamente diferentes. Isso que é o verdadeiro amor. Ele não vai ficar procurando, sabe? Ele chama de picuinhas, né? Não vai ficar procurando picuinhas um com o outro para mostrar o seu amor e receber o amor. Não vai. O amor de verdade não faz isso. Ele, ao contrário, o amor, ele ultrapassa um limite, que eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas que é interessante, já ouvi isso em vários lugares, já li em alguns livros, já vi até em filmes, mas filme é filme, né? Filme é só uma menção, é só como se fosse uma novela, é algo que não é real. Mas as pessoas às vezes dizem assim, que o amor, quando a pessoa ama de verdade, ela deixa ir. O que é esse deixar ir, pastor? O deixar ir é o seguinte, você está num relacionamento, mas de repente vocês não combinam, não existe isso. Existe sociedade, não existe aquela da sociedade comercial, quando a pessoa tem um pensamento mais avançado com relação ao comércio, outra tem um pensamento mais recluso, mais inclinado, é mais conservador com relação ao comércio, e de repente os dois não combinam, cada um vai fazer o seu próprio comércio e continuam amigos. Porque o fato de se separarem por questão da sociedade comercial não vai desfazer a amizade, ou não deveria desfazer a amizade. O fato de você se separar de uma pessoa que você conviveu com 2 até 3 anos, não estou falando de casamento, mas falando de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, e de repente você se separa da pessoa, ou você não quer separar, mas a pessoa quer separar, e você impede. Quando você deixa ir, isso significa o amor. É estranho, eu sei. Vocês vão se assustar com isso, mas isso que significa o amor. O amor não prende, ele solta. É um negócio louco, eu sei que não é fácil. Eu não vou pedir para vocês, para que vocês, no estalar de dedos, entendam um processo que é tão profundo como esse que é o amor. Sim, mas a gente fala assim, e quando a gente olha uma pessoa, como eu falei que estava falando de conhecimento, a gente fala agora de amor, e de repente fala assim, a pessoa está estranha. Estranho é aquele que você não conhece. Fulano, Beltrano está estranho. E você já olha atravessado, porque está estranho, já não está mais como você quer, não está do jeito que você quer, não está falando as coisas que você quer, e aí você estranha. Se você estranha, já faltou amor. Porque quando uma pessoa que você ama de verdade, ela está com alguma coisa diferente de você, você não estranha. Você pergunta como você está, o que está acontecendo contigo, o que eu posso fazer para te ajudar e você, trazer a pessoa para você no sentido de que ela se abre e diga, olha, eu estou com essas e essas dificuldades, na nossa amizade tem coisas que você fala e que me machuca, mas eu não quero me separar de vocês. A amizade forte, que a pessoa não vai querer se separar de você por causa disso. Ela vai querer continuar mantendo a amizade, não importa se vocês escolheram caminhos ideológicos diferentes, não importa se você seja da esquerda ou da direita, se vocês pensam diferente, mas que vocês tenham um sentido de que a amizade de vocês está acima dessa diferença ideológica. Está acima do jogo, do futebol, está acima das escolhas, está acima, como eu falei, da cor da pele e do sistema financeiro que vocês acompanham, da forma que a pessoa tem, se é rico ou pobre, nada disso importa. O que importa mesmo é que vocês permaneçam como amigos.
Porque a permanência do amigo, mesmo depois da crise de um com o outro, de pensamentos e ideologias, a permanência do casal, mesmo com discrepâncias de pensamento e de formas de agir, significa que há amor. E o amor fica. O amor sempre fica. Isso é que é interessante. A não ser que não haja realmente um amor dos dois sentidos e a pessoa não queira ficar com você, e aí você passa o entendimento de que não combina. Eu vou continuar amando, vai deixar de ser o meu amor, quando a gente chama de amor, né, meu benzinho, né, assim? Meu benzinho, meu amor. Tem uma piada sobre bens, eu não vou falar aqui. Meu benzinho, meu amor, e passa a ser agora minha amiga e meu amigo. Vai continuar sendo amigo porque o amor continua. O relacionamento mais próximo até, porque no relacionamento, estou dizendo que o relacionamento de homem com mulher, né, de casal, no sentido de que eles pretendiam casar-se, criar, né, e de repente percebeu que não ia dar certo, não dá. Algumas coisas impediam. O amor permite que você deixe ir. Mas a amizade e o amor continuam. Porque eles são fortes, ultrapassam esses limites, essas pequenas coisinhas que às vezes realmente provocam separação entre as pessoas. O que nós vemos às vezes também é que nós não temos dificuldade, por exemplo, você chega num restaurante, algumas pessoas, outras são mais, tem pessoas que são mais, né, mais arredias, a gente fala assim, gostam mais de ficar sozinha, né? Eu até respeito isso também. Mas você chega num restaurante, você vai almoçar e depois a gente chama uma pessoa que é estranha, olha para um lado, olha para o outro, não encontra uma vaga, você está sozinho numa mesa. Quantas vezes você já chamou a pessoa? Não, senta aqui, almoça comigo. Não é? Ou às vezes eu falo até mais, de repente começa a conversa fica boa, quando for, você paga a conta da pessoa, ou a pessoa paga a sua conta. Isso já aconteceu. Você está na praia, está caminhando na praia, aí vê outra pessoa, né, e começa a conversar um com o outro, começam a caminhar juntos. Quantas vezes isso aconteceu? Vão um pouco mais além. Você percebe uma pessoa, você conhece ela não de muito tempo, mas de um ano conversando, e ela precisa ficar num lugar, numa cidade que ela não mora. Você conheceu um lugar, mas ela mora em outra cidade, ela chega, poxa, não estou conseguindo hotel. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, que isso, moça, moço, seja quem for. Não, dorme aqui na minha casa. Olha, não vai ter conforto, mas tem um sofazinho, dorme no sofazinho. Vocês entendem que muitas pessoas fazem isso? Eu já fiz isso algumas vezes. Não vou dizer para vocês que a gente faz sempre. Tem que tomar cuidado com muitas coisas, mas eu já fiz isso algumas vezes. A gente já convidou para almoçar, já convidou a pessoa para dormir. Então a gente tem um cuidado com a pessoa. Por que eu estou falando assim? Parece que estou mudando de assunto, mas não estou mudando de assunto. Às vezes a gente faz isso. Mas isso ainda é só companheirismo. O amor é quando você chama a pessoa para um outro lugar. A pessoa vai para dentro de você. Para dentro do seu coração. Quando você olha para a pessoa e o nível de relacionamento, de amor que você tem, gera uma empatia tão grande que você consegue sentir o que o outro sente. Sentir o que o outro sente não é tão fácil. As pessoas dizem que, como eu falei, dizem que o amor é fácil. O amor não é fácil. Você carregar o peso do outro, o outro carregar o teu peso, e entra, sabe, não é a mesma coisa. Vou sempre reforçar com vocês, a palavra amor e a palavra amigo não é qualquer coisa. Não é uma palavrinha qualquer. É um poder de transformação muito grande. O que Jesus teve por cada um de nós foi esse amor. O amor profundo de saber o que nós sentíamos, de olhar para dentro de nós, mesmo que parecia que não estava dando certo, e às vezes a gente até magoando ele olha para a gente e fala assim, ele está assim porque ele está passando dificuldade, ele percebe isso. Ele sabe disso, sabe do seu sofrimento, sabe daquilo que está ardendo dentro do seu coração. E o amor dele é transformador. Esse é o amor poderosamente verdadeiro. Esse é o amor que te conhece. Esse é o amor que deixa você entrar dentro do coração dele, e ele quer que você permita que ele entre no seu coração. E esse amor poderoso, essa amizade, esse amigo de verdade, ele vai transformar a sua vida. E quando você
transformado por esse amor e esse amigo de verdade, você vai ter muito mais facilidade de amar mesmo aquela pessoa, como diz no texto. Amar é amar o seu inimigo. Como é isso? Como amar o inimigo? Se ele me afronta, se ele quer me atirar, se ele quer me destruir, como eu vou amar aquele que quer me destruir? Mas o texto em Romanos diz exatamente isso: amar até os inimigos. Não me perguntem se é fácil. Na verdade, eu tenho certeza que não é. Não é fácil. Mas é o que ele nos pede. Como eu sempre tenho dito para vocês, eu tenho seguido Cristo Jesus. Eu não me preocupo muito com doutrina. É claro que eu tenho doutrinas no meu falar e no meu agir, mas eu não me preocupo com isso. Não é? Placas de igreja, o nome da igreja, se é assim, se é assado, isso não importa também. O que importa é o amor de Cristo colocado no meu coração, quando eu consigo fazer com que isso saia de dentro de mim e toque outras pessoas. Não digo nunca que é fácil, mas digo para vocês que é preciso. É hoje. A ministração é esta de hoje. Amor. E agora, sabendo da ministração, sabendo de como é, vocês me amam de verdade? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu like, pelo seu joinha, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado também, porque eu sei que vocês compartilham o vídeo, eu peço que compartilhem o vídeo, passe essa mensagem de amor a outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.